Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital ao longo da semana. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e ao meu lado, você já sabe, e não se cansa de ouvir, estão eles, Cauê, na edição, fazendo tudo que está por trás das câmeras e dos fones de ouvido, e Ana Flávia, nossa head de comunicação e curadora aqui do nosso podcast. Bom dia, Aninha. Bom dia, Muri. Bom dia, ouvintes do Big Deals. Fiquem acompanhados nessa sexta-feira para vocês terminarem a semana com as principais notícias. É para chegar no Happy Hour sabendo tudo que aconteceu de M&As, de fusões. Tem muita matéria boa essa semana. Então fiquem conosco, sejam muito bem-vindos à nossa edição do Big Deals. Agora são 8 horas e 36 minutos. Repita. 8 horas e 36. O Big Deals está no ar. E vamos abrindo as matérias dessa semana falando de um segmento aí de biotech, matéria do Startup. Startup focada na produção de plásticos com base em biopolímeros recebe aporte de 32 milhões de reais. A Positivo Tecnologia, por meio aí, de um FIP, fez um investimento de 32 milhões de reais na Earth Renewable Technologies, ERT, uma startup focada na produção de plásticos com base em biopolímeros. Desde 2001, atua no Brasil e já figura como o maior setor de bioplástico compostável na América Latina. Eles são realmente fortes, cara. O que eles fizeram foi desenvolver uma tecnologia que transforma a cana-de-açúcar em plástico. Basicamente, a startup compra ácido lático no mercado, um composto químico produzido a partir da cana-de-açúcar e transforma a substância em bioplástico. Algumas empresas já fazem bioplástico. A grande diferença aqui é que existe uma tecnologia específica dele, chamada Short Fiber Reinforced Polymer. Resultado disso é que o bioplástico da RT pode ser usado em vários materiais. Não é só a sacolinha que se compõe, não. Dá para fazer sacola plástica, talher, embalagem, copos, produtos. Ou seja, criaram realmente uma tecnologia que dá muito mais utilização a um bioplástico que está mudando as legislações e se tornando cada vez mais necessário e obrigatório, Aninha. Para você ter uma ideia aqui, segundo um estudo da World Wide Fund for Nature, apenas 1,2% de todo plástico produzido é reciclado. Isso no Brasil. O Brasil, por ter essa taxa tão baixa de utilização de plástico reciclável, é o quarto maior país consumidor de plástico no mundo. Só perde para Estados Unidos, China e Índia. Ou seja, somos o quarto maior produtor de lixo plástico do planeta. E a Earth Renewable Technologies, a matéria começou americanizada e chique aqui. Ela fortalece o compromisso justamente da Positivo de investir em buscas de alternativas, de alternativas sustentáveis. Faz parte desse programa deles de Corporate Venture na área de inovação. E vai lembrar aqui que existe uma legislação que apoia esse tipo de investimento que a Positivo está fazendo. A Lei da Informática, desde 2018, permite que você invista uma parte do que você tem de benefício da lei em fundos de investimento. Por isso que eles criaram um programa de inovação e estão ampliando a pauta ESG com mais esse investimento num bioplástico através de biopolímeros que pode ser usado em muitas coisas, além da sacolinha do supermercado. Isso é muito importante, né? O mundo agradece e ESG agora com essas tendências acaba super conversando. E já que a gente está falando de ESG aí, vamos falar, a próxima matéria também tem a ver. Vamos falar sobre o segmento de Energy Tech, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Voltibras capta 12 milhões de reais com soluções de recarga de veículos elétricos. A Energy Tech, Voltibras, oferece soluções aí para gerenciamento e pagamento de recarga em eletropostos para carros elétricos e concluiu essa semana sua rodada Series A no valor de 12 milhões de reais. O investimento foi liderado pela gestora MSW Capital. Pois é, eles fizeram um negócio que eu achei muito legal, gente. Esse é o tipo da startup que quando eu vejo que teve um investimento, inclusive de redes conhecidas e próximas, e eu nem conhecia, eu fico muito mordido, porque eu queria ter investido nisso. Eles desenvolveram uma plataforma white label que permite fazer a gestão de pontos de carga de veículos elétricos. Então,
Imagina que comece esse conceito do carro elétrico, as pessoas têm um carregador de garagem, algumas marcas começam a instalar seus próprios carregadores, mas não dá conta da demanda, não. O que eles fizeram é criar uma estação de recarga e entregar para clientes como Ipiranga, WeCharge, Neoenergia, Multiplan, EDP, ou seja, criando estações de recarga em pontos comuns aos carros, como postos de gasolinas e instalações no meio das avenidas, etc. Dessa forma, os postos podem centralizar os custos em tempo real e acompanhar como é que está o lucro deles em cada recarga. Já o motorista, ele pode acompanhar o histórico de carga, ter um planejamento de novo abastecimento e desbloquear equipamentos para uso. Criaram um marketplace de recarga, onde você consegue saber em qual lugar a energia está mais barata, consegue se planejar e não consegue ter uma pane seca elétrica. No primeiro semestre, a startup já dobrou o número de pontos de recarga em relação ao ano passado e estima que esse número triplique até o fim de 2023. E por que eu gosto desse mercado e por que eu estou mordido de não ter investido nisso? Porque o mercado de recarga de veículos só vai crescer, Aninha. Semana retrasada aqui no Investidores VC, vim falar, gente, estou fazendo as contas de carro elétrico, vi aí os carros mais bacanas, vi o Renault Kwid, fiz o cálculo de quanto que eu gastaria de combustível em minha economia. A conta ainda é difícil de fechar, mas uma conta a gente não pode negar. O número de carros elétricos só tem aumentado, o número de incentivos e benefícios só tem aumentado e muitas montadoras chinesas estão embarcando pesado no Brasil para começar a produção do seu carro elétrico. Só para você ter uma ideia, Aninha, a BSG, Boston Consulting Group, estima um crescimento de, chuta, 10, 20, 30 vezes, 160 Caramba. vezes na frota de veículos elétricos plugáveis à bateria até 2030. Com um investimento só na parte de carregamento e mobilidade elétrica de 14 bilhões de reais até 2035 para atender toda a demanda. Ou seja, Gigante mercado. é um mercado gigante. Vamos acompanhar de perto. Quem sabe eu não entro nele pelo consumidor, comprando um carrinho elétrico daqui a pouco. Vamos acompanhar, a Camuri vai contar aqui das tecnologias dele sempre. E seguindo nas nossas matérias da semana, vamos falar agora um pouquinho sobre SaaS, matéria do Brasil Journal, do jornalista Pedro Arbex. Provença investe na Benex, o SaaS por trás dos CRMs do Asai e do Roldão. A Benex é um SaaS que ajuda varejistas a criar e gerir seus programas de CRM e acabou de levantar sua primeira rodada de capital depois de 7 anos crescendo o bootstrap. A capitalização foi de 30 milhões de reais feita pela Provença Partners. Pois é, eles ajudam esses varejistas a vender mais com alavancas promocionais. Basicamente, eles trazem esse conceito do CRM para dentro de grandes varejistas. Mas até hoje, esse CRM não era muito CRM, Aninha. Você fazia aquelas promoções, os encartes do supermercado, recebia uns push falando, vem aproveitar a propaganda e a promoção do Presunic. E não era muito para você. Você não vai num supermercado só porque ele está falando que no Rio de Janeiro é muito comum aniversário Guanabara. Já ouviu falar disso? É um dia do ano, uma semana do ano, onde o Guanabara coloca descontos loucos. O gerente ficou louco. O gerente ficou maluco. É tipo Black Friday nos Estados Unidos, a galera se estapeia mesmo. Caramba. Mas não é muito o nosso perfil, não é o perfil de todo mundo, né? As pessoas querem saber exatamente o que elas querem comprar. Por isso que quando você está lá fazendo o seu pedido no iFood, ele fala, olha só, se você adicionar mais isso aqui no carrinho, eu trago para você. São sempre produtos que a gente precisa, porque é baseado no que a gente já comprou. O que eles querem fazer é levar isso para as grandes redes. Eles querem oferecer CRM como se fosse um CRM do varejista, uma grande solução para esse cara. Para a gente entender aqui, eles cruzam dados secundários do consumidor para mapear o que ele quer, em qual hora e qual é a cesta de produtos que ele geralmente compra. Isso não é novidade no varejo, não, tá? Já existem grandes empresas, inclusive americanas, gigantescas, que atendem redes como Pão de Açúcar e tal. Mas, hoje, eles já são responsáveis por gerir o CRM das redes Catarinense Angeloni, do Roldão Atacadisca, do Supermercado BH, que é líder lá em Belo Horizonte, né? Quem vai lá BH, a gente vai de vez em quando. Vê lá, Supermercados BH, aquele BH grandão lá, é um dos maiores, né? O maior de Minas. E, recentemente, como você falou, ele pegou a conta do Açaí Atacadista num processo que incluiu várias multinacionais aí na disputa. O mercado é muito bacana, porque, além de atacar o varejista, né? Eles estão fazendo esse entendimento da oferta, demanda e a personalização do CRM, eles entendem que agora, com a captação, o objetivo é ir também para a indústria. Segundo o próprio fundador, a margem
no setor de varejo não está no varejista, está na indústria, está no cara que consegue produzir. Primeiro, a indústria consegue produzir e ter margem. Depois ela consegue repassar essa eficiência para o grande varejista. E eles acham que a solução deles vai ser uma mão na luva para esses membros da indústria, também os produtores. Então, quem tem margem, segundo o fundador, na cadeia de consumo é a indústria. E aí eles querem cada vez mais ter inteligência para fazer a precificação adequada, perfil a perfil. Então, com essa grana, o investimento feito na Benex, eles vão partir para o setor de indústrias e levar esse entendimento de um CRM 101 da ponta do consumo à ponta da curva de demanda. Interessante, crescimento de mercado, muito bom. E já que estamos falando de mercado, vamos falar sobre M&As, que a gente tem comentado aqui também todas as semanas o crescimento dos M&As aqui esse ano. Matéria também do Brasil Journal, do jornalista Geraldo Samor. Enjoei compra Elo 7, ganhando escala e aprofundamento no seu modelo de negócios. Abandonada aí no mercado de capitais, a Enjoei está comprando o Elo 7, que é o maior e-commerce de produtos artesanais e personalizados do Brasil, numa transação que quase dobra o seu faturamento, otimizando custos e turbina aí seus clientes e vendedores. A compra acelera ganhos de escala e mostra esse momento aí em que o Enjoei tem crescido e reduzido sua queima de caixa a cada trimestre. Pois é, a Geraldo aqui começou abandonada no mercado de capitais, porque de fato ela está um pouquinho abandonada mesmo. Pra você ter uma ideia, do IPO até hoje, ela viveu do céu ao inferno, Aninha. Ela já valeu 4,5 bilhões no patamar mais alto do valor das ações e já chegou a valer 150 milhões de reais, ou seja, de 4,5 bi para 150 milhões. Hoje está valendo 270 milhões de reais a Enjoei. Então tá esquecidinha ali dentro da B3, de certo fato aqui, mas está entregando resultados nos últimos meses, como você pontuou. Vale a gente fazer um correlacionamento aqui, porque a Elo 7, que é o maior e-commerce de produtos artesanais, já foi pertencente ao maior player global de venda artesanal. Porque a Etsy, que é o maior e-commerce americano de produtos artesanais, que vale 11 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York, comprou a Elo 7 por 217 milhões de dólares em meados de 2021. Estamos falando de 2 anos atrás. 2 anos e meio atrás. Um valuation de praticamente 1 bilhão de reais. E agora a Enjoei está comprando o ativo diretamente da Etsy. O Enjoei está pagando em dinheiro. Uau! E aí eu fui olhar a matéria com mais calma. Será que o Enjoei está tendo tanta performance assim, a ponto de pagar um negócio que já valeu 1 bilhão de reais? Não. Aqui diz que a compra, se for feita por um valor inferior a 10% do patrimônio líquido da empresa, pode ser aprovada diretamente pela lei da SA, que é o que a Enjoei está dizendo que ela vai fazer. Então, o valor de mercado, muito menor. Eles estão pagando, provavelmente tem muito menos de uma aquisição e muito mais de um M&A mesmo, em que eles falaram, cara, para a gente crescer juntos e voltar a estar nas manchetes protagonistas, precisamos nos unir. E é o que parece que eles vão fazer. Porque eles vão continuar operando de forma independente, apesar de ter muita sinergia em venda de produtos, em markets, etc. A Enjoei disse que a aquisição ainda está sujeita à implementação de condições precedentes, ou seja, ainda está pela DUI. Dependendo dos resultados, compra efetivada, dependendo dos resultados, não. Esse é aquele asterisco que todo mundo no M&A coloca para poder decidir aos 45 do segundo tempo. Então, em resumo, um grande movimento de M&A que traz 2 gigantes desse mercado, onde as mulheres são clientes protagonistas, né? O mercado de artesanato e o mercado Enjoei de venda de usados. Eu, particularmente, não sou usuário do Enjoei, nunca usei o Elo 7, mas sei que é uma potência nesse mercado de segunda mão e de venda de artesanais. Vou acompanhar de perto aqui a notícia, principalmente porque a Enjoei é listada. Então, nós teremos todos esses números públicos colocados a mercado. É muito interessante. A minha mãe gosta muito de artesanato, eu sempre acompanho o Elo 7, lembrancinhas e coisas personalizadinhas, tudo. É incrível. E vamos seguindo para mais um setor aqui de notícias do nosso Big Deals. Vamos agora falar sobre o segmento contábil, matéria do Startup. DNA Financeiro recebe primeira parte da rodada de 2 milhões de reais. A DNA Financeiro é uma plataforma inovadora de serviços financeiros e contábeis para micro e pequenas empresas. E recebeu a primeira parte, de sua rodada de investimentos de 2 milhões de reais pela Anjos do Brasil. Parece que eles estão conseguindo dar cabo aqui a missão de combater a mortalidade precoce das pequenas empresas, porque a
taxa de mortalidade padrão das micro e pequenas empresas no Brasil é superior a 60%. Mas a média de quem está usando a DNA Financeiro é de 4%. Então, talvez tenha aí realmente um DNA inovador que está ajudando as empresas a performarem aqui. Uma primeira parte do montante da rodada de 2 milhões já foi preenchida pelo Anjo do Brasil, tá? Mas o montante foi só o começo. A rodada ainda está aberta. A startup segue negociações com outros fundos para concluir nos próximos 90 dias. Com a captação atual, Aninha, eles querem triplicar a base de clientes nos próximos 18 meses e querem aprimorar os produtos, colocando um pouquinho de inteligência artificial para otimizar a análise financeira da ponta dos clientes que estão usando. Todo mundo querendo trazer um pouquinho de inteligência artificial. Bom, boa sorte ao DNA Financeiro, que está fazendo um papel importante de ajudar as PMEs. Tomara que eles consigam finalizar a rodada de captação. A matéria, com certeza, vai ajudar a atrair investidores interessados em saber mais. Exato, e a gente continua acompanhando sempre aqui no Big Deals. E falando em M&A, tem mais um M&A essa semana aí nas notícias. Matéria do Startups, do jornalista Leandro Miguel de Souza. Mits adquire AZ Leads e mira receita de 20 milhões de reais. A Mits é uma startup pernambucana de soluções de prospecção B2B e anunciou essa semana a aquisição da AZ Leads, uma plataforma digital de inteligência comercial por um valor não aberto. De acordo com a startup, o plano com a compra é fortalecer o posicionamento no segmento, ampliar o portfólio de produtos para os seus clientes. O que a Mits faz é conhecido no mercado como mineração de dados. Eles ficam procurando e pegando esses dados das empresas para que quando o vendedor tem que ligar para eles, ele tenha ali um spy, né? Uma informação para ele ser mais assertivo na venda. Ele conecta isso com os agentes de venda em contato direto com os possíveis prospects. Mas olha só o que eles fazem diferente. Eles vão até as marcações da reunião. O que a gente faz aqui dentro de casa, eles prometem aqui fazer com uma plataforma. A reunião iria direto para o Lucão vender investidores VC. A gente gosta de fazer aqui internamente, o nosso produto tem um ticket diferente, a gente não vende para a empresa, então o nosso modelo é diferente, mas se você vende empresa, está aqui uma solução que ajuda você nessa prospecção. A MIT vai incorporar 100% do time das Elites, incluindo os seus líderes. Então, está todo mundo indo para dentro dessa nova estrutura. E com essa aquisição, eles vão conseguir entregar a prospecção de clientes, pré-vendas e sales engagement, que eram features da plataforma da AZ. Para 2023, Aninha, a expectativa é fechar o ano com uma receita de 12 milhões de reais, ou seja, esse ano ainda, e crescer 71% em relação ao ano passado. E a nossa matéria aqui, final, mas ainda não encerrando o nosso Big Deals dessa semana, vamos falar aí sobre novos investimentos aí de Venture Capital, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Google for Startups anuncia novas investidas do Black Founders Fund. O Google for Startups acabou de anunciar essa semana 13 novas empresas selecionadas aí pelo Black Founders Fund, pelo Black Founders Fund. Com um fundo de 16 milhões de reais, a iniciativa tem o objetivo de fomentar startups fundadas ou lideradas por pessoas negras do Brasil, investindo recursos financeiros sem contrapartida ou participação societária. Nós somos grandes fãs do Sim. Google for Startups. A gente estava gravando recentemente com a Fê Calói, que durante muito tempo participou. Eu sou um fã do gênio André Barrense, diretor do Google, e quero abrir aqui o meu comentário com a aspas dele aqui, né? Que o objetivo deles é reduzir esse desequilíbrio e aumentar a representatividade racial no ecossistema. E eles estão conseguindo fazer isso com o Black Founders Fund. Tem um trava-línguas aí, né? Mas as startups selecionadas, que agora são 13 novas, se juntam a outras 43 já investidas pelo Black Founders Fund no Brasil desde o lançamento, que foi em setembro de 2020. 3 anos de fundo. Nós temos uma startup que participou do Black Founders Fund, que é a EasyJur, e o Vini é um grande fã do Google, falou que a experiência foi incrível e as portas foram abertas ali. Para a gente ter uma ideia do impacto disso, somadas, as startups que passaram pelo Black Founders Fund levantaram mais de 80 milhões de rodada de investimentos após o programa. Isso então, muito legal. Isso é genial. Às vezes basta você dar um pouco de capital para que aquilo ali consiga provar valor e conseguir mais capital na jornada. E a gente está falando que são 80 milhões em startups que podem sim ajudar a reduzir o desequilíbrio e aumentar a representatividade racial no empreendedorismo, na frente dessas startups, fundadores e fundadoras.
Os setores aqui são diferentes, mas muitos deles incluindo energia, finanças, educação, entre outros. E dentro desse bet tem até soluções, obviamente, com inteligência artificial, que não podia faltar a queridinha de todos os empreendedores e também dos jornalistas, né, que adoram colocar a inteligência artificial com toda a razão, porque realmente está sendo contextualmente importante para a gente. A gente tem uma listinha aqui das startups, né, Aninha? São quantas aqui no total? 13, né? Isso. Bit9, Bluefit, Edmond, Leadster, Magnet Customer, conheço empreendedor, Orbico, Play BPO, PX Talk, Scale Up, Solar 21, Tributei, Twig e fechando a lista, Vixteam. São as startups que receberam agora não só a notícia, mas o cheque do Google for Startups do Black Founders Fund. Parabéns aos fundadores e fundadoras e ao Google for Startups. Muito legal acompanhar. A Twig, inclusive, participou do Fundadores VC. Verdade. Estava lá com a gente agora. Muito bem lembrado. Muito bom a gente acompanhar notícias como essa do mercado. Espero que você tenha gostado do nosso giro de notícias. Essa semana foi movimentada, né? M&As, fusões, startups sendo investidas aí pelo Google. Uma semana muito cheia aqui nos nossos Venture Capital e que continua semana que vem com mais notícias. Se você gostou até agora, não deixe de curtir, comentar. A gente está disponível em todas as plataformas, né, amor? Estamos em vídeo, estamos em áudio, em todas as ferramentas, @investidoresVC. Procura, a gente gosta de acompanhar aí nossa audiência, o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo aí dessa experiência. Então, na próxima sexta-feira, eu tô aqui de volta, eu e a Muri, com as news da semana. Mas quarta-feira você também tá por aqui, né, Muri? Quarta-feira eu tô aqui com Big Deals Talks, sempre trazendo convidados muito especiais. Você não pode perder, se ainda não ouviu o episódio, tem que ouvir. É o nosso podcast aqui no Dentro do Big Deals, mas sexta-feira tendo o resumo de notícias e quarta-feira, formatinho mais longo pra gente conhecer empreendedores e os Big Deals da vida deles. É isso. Muito obrigada. Gustavo, obrigado por estar de férias ainda essa semana, mas na próxima semana ele tá de volta aqui com um comentário jornalístico junto com a gente. Espero que você tenha gostado. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até amanhã. Até mais. Até mais. Big Deals. A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.